pessoal, ok? Só voltando a dizer, fazer um feedback. Uma questão importante. Eu estava falando que antes de eu entrar nesses canais aí, eu estava perguntando o que é motricidade humana. E acabei explicando do meu jeito. Não sei se eu sou acadêmico ou se eu tenho autonomia, mas é lógico, do meu jeito, colocando referências que falam sobre a motricidade. É lógico que eu passei em várias lives perguntando. Nem eu sei o que é motricidade humana. Educação física eu sei o que é. Então, isso que houve esse conflito, né, de biocêntrico, falacêntrico, os campos de judiciência, e nos coloca fatores. É lógico que fala brincando, ó. O professor Everaldo me enganou. Falou que era professor de educação física, lá de ortopedista. Me enganou, hein? Você me enganou. Você me enganou, hein? Ok? Então são fatores importantes. É lógico que a ortopedia é muito relacionado à cinesiologia, que vai relacionar à motricidade. Você coloca lá, diante do qualquer aplicativo, coloca lá motricidade. Aí você coloca lá livros. Aí vai aparecer introdução à cinesiologia, motricidade humana, educação física, corporeidade. Nos coloca esse alarga, ou seja, alarga caminhos de pesquisa. E então é lógico que as pessoas têm que entender algumas nomenclaturas. Eu coloquei só motricidade. Falo motricidade humana. O que é isso? Coloco humana para entender que o ser humano é ser humano e precisa de um movimento. E o movimento tem a sua existência de relacionar as maneiras, né? Como eu estava fazendo sobre os movimentos, que venham ser conciliados essas questões ligadas a aparelhos convenientes. O que nos coloca é um vendaval muito grande entre alguns autores que são destacados desde a época de Roma e entre esses, ou seja, esses campeões e campeãs relacionados à Paideia. Ok? É lógico que falar Paideia pode ser origens estereótipos que venham a ser influenciados por nós mesmos, relacionado à Paideia, Teodiceia, Pompeia. Mas a Roma é uma das pioneiras, um porta-voz ligado à educação física e a maneira fecunda de exércitos e as suas legiões, que tinham 7.000, 8.000. Alguns colocam as questões de religião aqui, falando de questões de soldados. A existência, a história da civilização, o Império Romano, o Império e outros impérios que associaram, ou seja, entre outros. Então, eu não tenho como, posso até tentar decifrar uma maneira que eu posso deixar de falar de treinamento ou falar de movimento, lazer. Quando eu falo sobre lazer, eu vou estudar sobre vários séculos aí. Séculos dos séculos, eu vou ouvir sobre movimento, né? Ou seja, então fatores que venham a ser relacionantes, uma maneira, algo relacional que coloca determinantes filtros solares na nossa vida diária, ligada à estética e à estrutura. Ok? Então são fatos. E aonde há fato, também há pesquisa. É lógico que o fato vai depender da sua existência, o que você acha. Eu não estou entendendo nada, é um ponto de partida para você ouvir, você não entendeu, você pesquisar. Lembra que eu falei sobre o lipofano aqui? Vou até tirar uma foto, porque ajuda a pressão arterial, circulação. Ali na região do o colo, né? Ali da região próxima, falar a questão, região aí, né? A parte anal, ou seja, aquela parte ali que muitas vezes o homem, ou seja, a mulher, não sei, depende da contestação, interpretação de cada um. Ajuda bastante, o campo circulatório, lipofano, tem tripofano. Se você vê várias proteínas,
que vai nos colocar ciclos acessíveis nessas maneiras importantes de se correlacionar. E tem várias, legumes, né? Elementos que colocam princípios para você. Melancia, a melancia também, tempos atrás, eu até gosto de falar, a casca da melancia também era para antidepressivo. Tem o melão também, que é um suplemento também, que tem uma substância muito eficaz, né, que coloca maneiras de evidenciar um tipo de serotonina que venha ser o anti-inflamatório, ligado às toxinas também, como estes e essas que eu falei. É lógico que você vai em alguma feira, algum local, assim, que são suprimentos naturais. O que é suprimento? É suprir as demandas necessárias, suplemento. Você pode ver várias palestras, mas o que é suprir? Suprir é o que eu necessito, ou o que meu corpo necessita para eu fazer. Então, se eu necessito pesquisar algo, então, ou seja, para suprir as minhas necessidades existenciais, mesmo que alguém pense que eu seja esquerda ou direita, ou sem partido, algo que não vai ser, ou seja, desejável para a educação física, para mim vai ser aonde eu passei e as escolas aonde eu estudei, ok? Para mim é um ensino para mim e para todos que quiserem entrar ligado à motricidade humana. Vocês podem ver, coloquei corporeidade aí, tem vários autores, né, que colocam a palavra corporeidade, mas a corporeidade fica uma questão, quando fala corpo, fica uma cautela, fica uma precaução muito grande. Eu já tive alguns colegas, né, estudamos nessa área sobre núcleo de corporeidade. Quem tinha referência na época era só o quê? A Universidade de Vila Velha, porque a UFES, não sei se tinha fechado o núcleo na época. Tinha colocado muitas colocações importantes, porque é uma discussão etnográfica, né? Étomos, linguagem, ciência, linguagem, o corpo, ou seja, você vai buscar pesquisas em outros países, outros estados, e o próprio país é o próprio bairro onde você está, que você coloca com microciência de estudo e pesquisa, essa ativisciência que nos relaciona a poderes, patamares importantes. Ou seja, se eu vou estudar os elementos do corpo, é lógico que é algo que venha internizar, intramuscular ou extramuscular, ok? Desculpe ter a colocação aqui agora, que não veio um verbo para consolidar, né? Primeira pessoa, eu falei, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, contesta aí, interpreta aí, compartilha aí, é bom que vai havendo elementos ligados à motricidade humana. Embora a motricidade humana comece também com os estudos na França, okay? Desde a França e outros pareceres, ok? Aí é lógico também, depois o Cunha aí também começa a também falar, patrocinar também o Benfica aí, como foi técnico do Benfica. O Benfica aí jogou, tendo um Sport TV, você vê jogando aí, ó, aquela camisa titular bem antiga. Então, nós olhamos, ou seja, fatores importantes, algumas histórias interessantes, o Benfica, acho que o Benfica é o Real Madrid, ou seja, Portugal e Espanha. Pontes ligadas à história da universidade. Lisboa. Espanhol, olha o dicionário que eu estava até comentando. Então são fatores que vêm a relacionar. Você estava falando sobre a NBA. Só a NBA ainda tem precauções e preocupações ligadas também a universidades. Que são fatos importantes que relacionam os campos diretivos e indiretivos, né? Que nos coloca algo de compromisso, sabe? Em algumas atividades, você joga uma bola, ou seja, você vai, ó, aí você vai, pega de volta, jogou uma bola, que eu tô sem bola aqui, ok? Peraí um minuto aqui, minutinho, peraí. Ok? Ó. Tem? Relaciona, ok? Ó. Tempo de reação, segundos, creatina.